Olá, minha gente, bom dia, Dr. André Felipe com vocês. Vamos falar aqui a respeito de publicidade e ética médica no que diz respeito à exposição do paciente, famoso antes e depois. É permitido ou não é permitido? Em primeira linha, não é permitido que o médico exponha o seu paciente naquela temática antes e depois. Exemplo, cirurgia de dermoipectomia. Dermoipectomia, para quem não sabe, é o nome técnico dado à abdominoplastia. É permitido que o médico faça lá o antes e depois do paciente no seu Instagram? Não é permitido. Isto porque é proibido pelo Código de Ética Médica e pela Resolução 1974/2011, tá certo? No caso da vedação do Código de Ética, está na parte de sigilo profissional, tá certo? Vamos ao artigo 75 dessa resolução, que tem a vedação, que é o seguinte: é vedado ao médico fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação em geral, mesmo com a autorização do paciente. Então, o médico nessa primeira linha, ele não pode fazer esse tipo de exposição, porque existe uma vedação expressa, e é uma vedação que tem uma força de lei, até porque se trata de uma resolução, que é um ato normativo feito por uma autarquia federal, que é o Conselho Federal de Medicina. E essa restrição de publicidade, ela é acobertada também na Resolução 1974/2011. E essa resolução, ela fala no artigo 3º o seguinte, que é vedado ao médico expor as figuras do seu paciente como forma de divulgar técnica, método, resultado de tratamento, ainda que com a autorização expressa do mesmo, ressalvado o artigo 10 dessa resolução. Então é o seguinte, tanto o Código de Ética Médica quanto a Resolução 1974/2011, elas vedam que o profissional exibam a figura do seu paciente para divulgar suas técnicas, como eu mencionei ali atrás, né? A pessoa fez a abdominoplastia, aí fica antes e depois. Isso é vedado legalmente. Agora, existe uma permissão muito restrita, mas ao contexto acadêmico. Então vamos ao artigo 10 da Resolução 974/2011. Esse artigo 10 é interessante, que fala o seguinte: nos trabalhos e eventos científicos em que a exposição da figura do paciente for imprescindível, guarde esse nome, imprescindível, o médico deverá ter prévia autorização expressa do mesmo ou de seu representante legal. Tá certo? O que quer dizer aqui? Determinado médico está ministrando uma instrução, por exemplo, de cirurgia para os residentes. Em determinada situação é necessária a exposição da figura do paciente em ambiente restrito, acadêmico, para que os alunos aprendam as técnicas, por exemplo, de sutura, de incisão e etc. Então, nesse caso, o médico precisa ter uma prévia autorização do paciente ou a autorização do seu representante legal, se for paciente incapaz, por exemplo. Lembrando que, isso vai ficar para outro vídeo, mas em situações que vão além da publicidade,
deve ser consultado o CODAME, né, que é o Comitê de Divulgação de Assuntos Médicos. Isso aí vai servir para outro vídeo, tá? Então, expondo aqui essas duas vedações, fica bem claro aqui que é proibido fazer o antes e depois. O que tem gerado muita dúvida são os mandados de segurança. Alguns médicos têm conseguido mandado de segurança, outros não. Mas para quem não sabe aqui, minha gente, se um médico conseguir um mandado de segurança para fazer a sua divulgação do antes e depois, o mandado de segurança só serve para ele. Se ele impetrar esse mandado de segurança individualmente. Se for um mandado de segurança coletivo, só serve para aquela determinada categoria. Não tem o efeito oponível a todos, que a gente chama no jurídico aqui de efeito erga omnes. Não, o efeito aqui é o efeito inter partes. Então, mandado de segurança, nesse sentido, muitos tribunais têm derrubado. Alguns que não tenham derrubado, fica somente os efeitos daquele mandado de segurança praticáveis para aquele profissional, certo? Lógico que se o profissional usar daquele mandado de segurança que o favoreceu para que outros profissionais sigam a mesma linha de forma clandestina, há o cometimento aqui de infração ética e também de outros ilícitos, né, que podem aí ocasionar diversos efeitos, sem ser efeitos administrativos. Pode também gerar efeitos penais, cíveis e etc. Então esse foi o vídeo de hoje. Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos.